Então, abra a sua maravilhosa Bíblia no livro de Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 1, um texto muito maravilhoso. Essa palavra mexeu muito comigo e já vinha com outra palavra que eu vinha no meu coração na semana, e quando eu me debrucei sobre Efésios 3, essa pregação falou fortemente comigo. Então, eu creio que falará poderosamente contigo também, em nome de Jesus. Abra o seu coração. O derramado Espírito na tua vida é proporcional à abertura que você der ao Espírito Santo. Quanto mais aberto estiver o teu coração nessa noite, mais Ele falará contigo, em nome de Jesus. Assim diz a palavra de Deus: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério. Que mistério é esse? Vamos já saber. Foi-me dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado conhecer aos filhos dos homens, ou seja, é um mistério que não foi dado conhecer em outras gerações, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Eita, ele fez a introdução aqui para você ficar com os olhos presos no texto, né? Um mistério que estava oculto dos homens de outra geração, mas que agora, né, por meio dos profetas e apóstolos, foi revelado. A saber, versículo 6, vamos descobrir que mistério é esse: que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Esse é o mistério. Do qual, versículo 7, fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A força operante do seu poder. Poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça para pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério. Existe o mistério e existe a dispensação do mistério. Fique atento aí. O Senhor vai falar contigo nessa noite. Continuando o versículo 9. Desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso e confiança mediante a fé nele. Glória a Deus. Que texto maravilhoso. Esse texto, meus irmãos, ele fala sobre o mistério. Um mistério que, segundo o apóstolo Paulo, estava oculto das gerações anteriores. E aqui a gente pode entender que ele está falando do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Ele está dizendo que na Antiga Aliança esse mistério estava oculto, mas que agora, por meio dos profetas, por meio dos apóstolos, esse mistério foi revelado. Esse mistério é a causa de nós estarmos aqui. Esse mistério é a causa da nossa salvação. Esse mistério é o que nos deu vida. Que mistério é esse? Que nós, os gentios, que não somos judeus, somos co-herdeiros e coparticipantes da promessa de Jesus, do Evangelho de Jesus. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo está afirmando a cidade de Éfeso, a carta aos Efésios e toda a igreja. Ele está dizendo: todo aquele que crê em Cristo Jesus será salvo e é coparticipante e co-herdeiro das promessas dadas a Abraão, Isaque e Jacó. Ele está vinculando aqui o Antigo com o Novo Testamento, está dizendo: a promessa que há sobre Abraão está agora sobre a igreja do Senhor. A promessa que há sobre os patriarcas faz parte também de todo aquele que crê em Cristo Jesus. Não é mais cristão ou filho de Deus por nascimento, mas agora é pela cruz, é pela obra, é pela morte, é pela ressurreição das promessas de Cristo em cada vida, em cada coração. Esse é o mistério. É o mistério. Que promessa é essa?
coparticipantes da promessa, a promessa que Jesus fez, que disse: em meu nome, aquele que crê em mim realizará milagres, aquele que crê em mim expulsará demônios, aquele que crê em mim em meu nome curará enfermos, aquele que crê em mim em meu nome pisará serpentes e escorpiões, e ainda que beba algo venenoso não vos fará mal nenhum, em meu nome. Aí ele diz: olha, essa promessa, ela não é só para os judeus, essa promessa é também para vocês, igreja de Éfeso. Ei, Nova Vida, ei, você que está me ouvindo, há uma promessa de Deus sobre você. Em Cristo você é coparticipante das promessas de Deus. Em Cristo você é co-herdeiro das promessas de Deus a Abraão. Em Cristo. E aí ele continua falando da dispensação do mistério. Esse mistério, que a gente já entendeu, que agora não é mais mistério para nós, de que nós temos acesso as promessas de Deus por meio de Cristo, ele reflete numa dispensação. E que dispensação é essa? Quando ele diz: para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus sejam conhecidas de principados e potestades. Pela igreja, que igreja é essa? A igreja agora é judeus, gentios, todo aquele que crê, o povo que se reúne, o povo que ama. Você que está aí, você ama Jesus? Na sua casa, você que está me ouvindo, você ama Jesus? Você entregou sua vida a Jesus? Pois por você, por nós juntos, o Senhor deseja revelar a sua multiforme sabedoria, seus atributos, para que sejam conhecidos dos principados e potestades celestiais. Eita! Existe um desejo de Deus de que a igreja do Senhor na terra seja conhecida do céu. A maioria das vezes que nós entendemos, lemos essas palavras, principados e potestades, nós associamos com demônios, com a parte caída do céu. Mas a verdade é que, originalmente, principados e potestades fala sobre governadores do céu, das ordens celestiais, sejam elas caídas ou não. Fala sobre uma hierarquia que há tanto no céu quanto no inferno, de legiões de demônios, como também há arcanjos, há anjos ministradores, há serafins, há querubins. Ele está dizendo: eu estou dizendo a vocês que esse mistério deve ser dispensado para que a igreja do Senhor que se move em Éfeso seja conhecida no céu. Eu estou falando isso para que a Igreja Nova Vida no ano de 2021 seja conhecida no céu. Quem quer ser conhecido no céu? Paulo diz: a igreja deve ser relevante no reino espiritual. Em tempos de Instagrams bombados, de aplicativos, de pessoas comprando seguidores, de estratégias de marketing digital, de canais que devem ter visualizações, deixe seu like, compartilhe, não sei o quê. O apóstolo Paulo olha para tudo isso e diz: o que importa é que a igreja seja conhecida no céu. É bom espalhar o ministério, é uma forma de evangelizar. E nós fazemos isso, aproveitando, deixe seu like, compartilhe. Porque é uma maneira de alcançar vidas. Eu não estou fechando os olhos para isso, mas eu estou querendo dizer, isso é pouco diante do que Deus espera de nós. Ser conhecido na terra é importante para que o nome de Deus seja glorificado. No entanto, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que o mais importante, o mais precioso, a melhor parte, é que sejamos uma igreja relevante nos principados e nas potestades. Uma igreja relevante no céu e uma igreja relevante no inferno. No céu, para buscar os dons e a glória de Deus, e no inferno, para saquear o inferno e salvar as almas que estão em perdição. Corta a cena. Por que Paulo disse isso? Por que Paulo disse? Eu queria viajar com você 7 anos para trás. 7 anos. Pff. Editor, faz um efeito aí de fumaça. 7 anos para trás. Paulo escreveu essa carta preso na prisão em Roma. Ele escreveu a carta de Efésios, a carta aos Colossenses, preso. Aqui você vê logo no primeiro versículo, ele diz: Paulo, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo. Ou seja, ele estava preso. No entanto, 7 anos antes de ele estar preso, ele estava onde? Ele estava em Éfeso. Ele foi uma das cidades que ele mais
mas passou tempo. Paulo passou pelo menos 2 anos morando em Éfeso. Éfeso era uma cidade muito estratégica. Era uma cidade que ligava o Império Romano Ocidental e Oriental. Era a porta de entrada para a Ásia Menor. Era a porta de entrada. Paulo, ele deu aulas de teologia, de Cristo, de graça, de dons, por 2 anos numa escola teológica de Éfeso. E através do ministério de Paulo, houve um grande choque cultural na cidade de Éfeso. Através do ministério de Paulo, muitos evangelistas, pastores se formaram e conquistaram muitas cidades da Ásia para Jesus. Através daqueles 2 anos. Muitas coisas aconteceram. Se você tiver curiosidade de entender melhor o que aconteceu nesses anos de Paulo, você vai ler o livro de Atos, capítulo 19. Diz assim, Paulo em Éfeso. E aí ele diz grandes coisas que aconteceram. Muitos milagres, muitas curas. As roupas de Paulo eram levadas e pelas roupas de Paulo os enfermos eram curados. Coisas tremendas aconteceram, uma conversão. A cidade de Éfeso, ela tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era a estátua da deusa Artemis, também conhecida como deusa Diana. E era uma cidade que alimentava o culto a Diana, uma cidade de ocultismo. Mas quando Paulo chega ali e mora ali e prega ali, o evangelho vem do céu para a terra trazendo transformação. E a Bíblia diz que aqueles livros de adoração a Diana e ao ocultismo foram queimados publicamente num valor de 500 mil denários. 500 mil denários queimados nas ruas em valor de livro ocultista de adoração a Diana, nas ruas onde estava a estátua da deusa. Um denário significa um dia de um trabalhador. E ali estavam 500 mil dias de trabalhadores queimados por amor a Cristo e ao Evangelho de Jesus. Paulo gerou naquela cidade, pelo poder de Deus, um grande choque cultural. Na cidade de Éfeso, 7 anos antes. Mas algo curioso aconteceu também nessa cidade. Lá em Atos 19, a Bíblia fala de 7 homens, chamados 7 filhos de Seva. E esses 7 filhos de Seva, eles foram expulsar um demônio. E quando eles iam expulsar demônios, a Bíblia fala em Atos 19, que eles eram exorcistas ambulantes. Ou seja, eles viam Paulo expulsando demônio, e eles saíam no meio da rua procurando um demônio para expulsar. E aí eles disseram, em nome do Jesus, a quem Paulo prega, saia dessa pessoa. Aí o demônio olhou para ele e disse assim, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas você, eu não conheço. O demônio não falou desse jeito, eu estou falando aqui muito calmamente, porque depois que o demônio falou isso, eles apanharam, 7 homens apanharam, de um endemoniado, 7 homens apanharam. 7 homens tiveram as suas roupas arrancadas. E eles não só apanharam, tiveram suas roupas arrancadas, como eles saíram correndo nus, com medo do endemoniado. Aí você olha para você, para o irmão do seu lado e diz assim, eita. Paulo soube dessa história. 7 filhos de Seva expulsando um demônio, dizendo, em nome do Jesus ao qual Paulo prega, saia. O endemoniado deu uma peia neles, tirou a roupa deles e eles saíram correndo nus com medo do endemoniado. Eu não conheço vocês, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas eu não conheço vocês. Aí Paulo está dizendo, eis que o mistério se revela para que a igreja seja conhecida de principados e potestades, para que se levantem homens e mulheres de Deus que digam, sai demônio em nome de Jesus, e ele sai. Pessoas relevantes no reino do Espírito, pessoas não que só têm muitos likes, são conhecidos na terra, mas homens e mulheres no século 21, que dão ordens a demônios, que curam os enfermos, que realizam obras, sinais, prodígios e maravilhas na terra. Esse é o alerta da pregação de hoje. Eles foram envergonhados, porque eles não estavam aliançados com Jesus. Eles queriam palavras mágicas. Eu imagino o ocultismo naquela cidade. Deveriam haver muitos rituais a deusa Artemis.
E eles talvez acreditassem na sua inocência que ao repetir palavras mágicas, coisas aconteceriam. Mas a verdade é que no reino do Espírito não se age por palavras frias. O reino do Espírito não se age por palavras decoradas. O reino do Espírito se age na palavra viva e no poder de Deus. E no poder de Deus. É a essência, a unção, é o chamado que vem. Outra situação. Vou já voltar para Efésios. Estamos em Atos, agora vamos para Mateus. Vamos voltar um pouquinho mais, né? Mais anos para trás. Jesus está ensinando em Mateus capítulo 7 sobre os falsos profetas. E ele diz assim: acautelem-se do fermento dos fariseus, porque nos últimos dias virão falsos profetas. São lobos, ladrões, na minha tradução, lobos roubadores, disfarçados de ovelhas. São, na linguagem de hoje, são mais falsos que nota de R$3. São enganadores. Você entende? Eu posso estar sendo ingênuo, tá? Eu posso estar sendo ingênuo, mas eu acredito que os filhos de Seva, eles não estavam mal intencionados. Eu posso estar sendo ingênuo, mais uma vez, que eles estavam querendo fazer algo, ou curiosos, com curiosidade, ou por ter visto Paulo fazer, queria fazer também, achou que era brincadeira, achou que era fácil, e foram fazer. E apanharam e foram envergonhados. Mas aqui Jesus não está falando de gente bem intencionada. Jesus está falando de lobos, roubadores, em pele de ovelha. Jesus está falando de gente mal intencionada de verdade, que tenta enganar as pessoas, que tenta maltratar as pessoas, que tenta parecer uma coisa que não é na verdade. E aí Jesus diz que essas pessoas, esses falsos profetas, chegarão na presença do Pai no último dia e dirão: Jesus, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome eu fiz aquilo outro. E Jesus vai olhar para eles e vai dizer: eu não te conheço, aparta-te de mim porque eu não te conheço. E ele será envergonhado. E ele será lançado fora da presença. Aqueles que andaram maldosamente, aqueles que enganaram, mal intencionados, lobos roubadores em pele de ovelha. Aqui há duas situações. Os filhos de Seva, que foram envergonhados, porque o demônio disse: eu não te conheço. E aqui há os falsos profetas, que foram envergonhados, porque Jesus disse: eu não te conheço. Não é que Jesus não conhece, não sabe quem é, porque Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas. O que ele está dizendo é: eu não tenho aliança contigo, eu não tenho relação contigo, eu não tenho parte contigo, eu não tenho vínculo contigo, eu não te conheço. Esse é o sentido. Eram homens conhecidos na terra, filhos de Seva, os 7 filhos de Seva, homens conhecidos em Éfeso. Os falsos profetas, homens conhecidos de gerações em gerações, se levantam falsos profetas. E Jesus disse que nos últimos dias isso seria ainda mais. Homens conhecidos na terra, mas desconhecidos do céu. Aí eu quero te perguntar assim, com todo amor, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo. De um lado, os filhos de Seva, pode até ser que bem intencionados. Os falsos profetas, esses sim mal intencionados. De um lado. Do outro lado, a igreja do Senhor relevante na terra e no céu. Eu quero te perguntar, aonde você está? Onde você está? Será que o teu ministério, a unção de Deus sobre ti, o teu chamado tem causado um rebuliço no reino espiritual? Tem salvado vidas, curado enfermos, buscado dons do céu? Ou será que a igreja, nos dias de hoje, tem sido fria e irrelevante no reino do céu? O culto começa e o culto termina e os céus não se moveram e o inferno não foi afrontado e o arrependimento não chegou e não teve quebrantamento porque o culto começou, o culto terminou, mas não se deu lugar ao Espírito Santo de Deus. Uma vez perguntaram para mim e para o pastor Wesley:
Quem é você? Lembra, pastor? Um demônio perguntou para a gente. Quem é você? Né? Mas nesse caso ele não estava dizendo, não te conheço, não. Ele estava querendo afrontar Satanás do inferno. A gente estava de férias, a gente tirou uma semana. A gente tinha um calendário meio incongruente. Eu, o pastor Wesley, a família. O calendário incongruente, porque o pastor Wesley tem um testemunho muito bonito. Desde que ele se formou, antes dele se formar, ele nunca teve um dia sem carteira assinada. No dia que ele foi demitido, numa sexta, na segunda-feira ele assinaram de novo. O máximo que ele passou foi um sábado e domingo, que nem dia útil era. E eu tinha uma unção também, só que era o contrário. Eu nunca tinha tido minha carteira assinada. Nunca. Era sempre freelancer, é chamado autônomo liberal, também conhecido como liso. Era aí. Mas Deus disse, se só restou raiz, Deus diz, tem vida aí, eu vou restituir. Então era difícil a gente arranjar uma semana, e aí eu fui lá, vim cá, rapaz, uma semana aqui de férias. Pá! Praia da Baleia, família reunida, alguns irmãos da igreja e tal. Eu me dei férias, eu negociei, trabalhei hora extra, fiz o que eu pude, uma semana de descanso, longe, offline. Aí, nesse tempo aí eu podia. Aí, a gente estava lá, a gente passava o dia na praia, água de coco, peixe assado, soninho depois do almoço. Aí estávamos eu e o Wesley lá. Ele pegou o violão, começou a adorar, eu peguei um garrafão seco, de 20 litros, comecei a batucar. E aí chega um homem e diz assim, canta aí, toca Zezé de Camargo aí, embriagado. E aí o pastor Wesley disse, olha, a gente não toca Zezé de Camargo não, mas vamos tocar aqui o Zaqueu, tu conhece o Zaqueu? Senta aqui. Aí eu me levantei, ele sentou onde eu estava, aí, opa, aqui tem alguma coisa diferente. Quando ele começou a cantar, entra na minha casa, o demônio se manifestou, e a gente estava vizinho a um restaurante da pousada, e tinha muitas pessoas que não conheciam Jesus, os turistas. E aí o endemoniado se manifestou com violência. E aí a gente lá, e eu digo, está amarrado, em nome de Jesus, sente aqui agora, e não se mexa. Aí ele botou as mãos para trás. Aí ele olhou para mim, pastor, quem são vocês? Quem são vocês? Me deixe quieto. Aí a gente começou a orar. Ele tentou dar um murro assim em mim, eu estava nas costas dele. Deu um murro para trás assim. Fiz o Matrix. E começamos a orar e não dá para expulsar demônio assim. Aí eu te repreendo em nome de Jesus. Não, a gente ora alto. Eu tenho esse jeito, né? Esse meu jeito que você já conhece já. Então eu comecei a orar mesmo. Não estava mais nem para turista, quem quisesse que achasse ruim. Começamos a expulsar o demônio. Teve uma hora que ele se agoniou e disse assim, deixa eu ir, eu quero só jogar ele no mar. Ele vai morrer hoje, deixa eu ir. E aí, vai não. E nós repreendemos, até que o homem caiu no chão liberto. E aí foi uma batalha espiritual. E depois, a história foi essa. E depois ele foi jantar lá, estava meio desnorteado. A gente colocou ele lá na pousada, ele jantou. E aí, rapidamente, ele voltou a si. E era um homem que estava desviado, já tinha tido evangelho. Houve um problema no casamento, uma questão lá pessoal. Ele tinha se afastado da igreja e começou a beber, era um pescador. E naquele dia, aquele demônio tinha marcado de matar a vida dele, até que ele ouviu. Você vê como é nossas férias, né? É um negócio animado. E aí, o que eu queria dizer é que ele tentou afrontar. Quem é você? Talvez você tenha passado por isso já. Mas o que acontece aqui na igreja, na cidade de Efésios, não era isso. Eram pessoas que não tinham aliança com o Senhor, que estavam tentando realizar algo para o Senhor, sem ter aliança com o Senhor, sem ser de verdade. E eu quero te perguntar, quem é você hoje? Desse lado? Filhos de Seva, falso profeta? Eu acredito que não tem ninguém aqui falso profeta, mas filho de Seva, ou seja, aquele que quer agir espiritualmente, mas não tem aliança com o Senhor ainda, ou não é relevante, ou não é conhecido nos céus e no inferno.
Ou você é a igreja que se move espiritualmente? Vou fazer uma pergunta ainda melhor. Eu vou agora. Quem você quer ser? Quem você é importante. Mas o mais importante é quem você quer ser, quem você está decidido a ser, quem você vai lutar para ser, quem você quer ser. Você quer ser relevante no reino do Espírito, você quer viver uma vida que move os céus, move o inferno, luta por almas, ama as pessoas, cura os enfermos, luta com vida, sim ou não? Pois se você quer ser, venha comigo. Se você quer ser conhecido nos céus, venha comigo. E eu queria levantar aqui alguns tópicos rápidos para a gente entender o que significa isso, e lutar por isso, e orar por isso, e ministrar essa unção sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus, em nome de Jesus. A igreja que é conhecida nos céus é uma igreja que é de Jesus. É uma igreja que é de verdade. Não é lobo com a pele de ovelha. Não. Era um lobo, mas agora é ovelha. Era, mas agora não é mais. Alguém que decidiu romper com a mentira, com a capa, com o engano, que não é mais filho da mentira, mas agora é filho de Deus. Aquele que dá ordem em nome de Jesus e as coisas acontecem, é aquele que recebeu de Deus a autoridade, não por ser perfeito, mas por ter sido lavado e remido no sangue de Jesus, no sangue do Cordeiro. Só uma maneira de ser de Jesus e de ser de verdade. Só uma maneira de ser como Paulo, de ser como homens simples, como eu e o pastor Wesley, que realizamos aquela obra. Só um jeito de ser assim. Esse jeito é passar pela cruz. Passar pela cruz. Como assim passar pela cruz? A cruz, ela indica pelo menos 2 processos. O processo da morte e o processo da ressurreição. Deve-se passar pela cruz. Eu te convido nessa noite, se você ainda não passou, passe pela cruz nessa noite. O que significa passar pela morte? Significa arrepender-se, significa humilhar-se, significa dizer: Senhor, eu não sou nada sem Ti, Senhor, eu quero morrer para esse mundo, eu quero morrer para os meus próprios sonhos, para as minhas próprias decisões. Eu entendi que os meus sonhos são legais, mas não são nada mais do que legais. Eu quero sonhos excelentes, espirituais e maravilhosos, então eu quero morrer, eu estou arrependido, eu não quero mais esse pecado, eu não quero mais ter essa natureza de lobo, ladrão dentro de mim, que tem roubado minutos de qualidade com a minha família, com os meus filhos, com meus pais. Eu não quero mais, eu quero romper com isso. Eu quero romper, isso é passar pela morte. É o momento de humilhação, de você se colocar diante do Senhor. Senhor, eu quero morrer contigo na cruz. E o segundo passo é dizer: Senhor, eu estou morrendo contigo na cruz, mas eu sei que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou e que eu vou desfrutar de uma nova vida, de um novo começo. Eu vou ser feito ovelha de novo, eu vou ter a minha natureza restaurada de novo, eu vou ter os meus princípios restaurados no céu, eu vou ser cheio do Espírito Santo, e agora eu quero receber os dons do céu, agora eu quero mover pelo Espírito, eu quero viver pelo Espírito. Aqui está uma grande questão, porque há irmãos que querem viver os benefícios da ressurreição de Cristo sem antes passar pela morte do arrependimento. Tem irmãos que querem viver e buscar os dons do Espírito, as maravilhas da glorificação, mas antes não querem passar pela humilhação da morte de cruz e do arrependimento. E há outros irmãos que ficam na morte, no arrependimento, numa vida de lamento, sofrendo na morte. Ei, creia, ao terceiro dia Ele ressuscitou. Creia, o Senhor tem novidade para ti. Creia, o Senhor não te chamou para ter uma fé fria. Quer seja qual for a tua personalidade, o Senhor tem para ti um fogo do Espírito Santo, que do teu jeito, na tua personalidade, Ele vai fazer brotar algo incontrolável. Incontrolável. A igreja do Senhor não pode querer viver a ressurreição sem antes passar pela morte, mas também não pode viver a morte e ficar lá. Não pode viver a morte e dizer assim: eu não sou nada, realmente, eu sou miserável. Eu morri, desisti. Cuidado! A morte precisa ser vivida.
Mas ao terceiro dia vem vida de Deus, vem vida do céu, vem dons do Espírito, vem ressurreição, vem nova vida. É aquele que diz: eu posso em ti todas as coisas. Eu tenho em ti suporte para todas as coisas, em Cristo, para o tempo ruim, para o tempo bom. Eu posso todas as coisas, Filipenses 3,14. Você entende isso? É assim. Se você quer dizer assim: eu não quero ser como os filhos de Seva. Eu não quero ser como falsos profetas, pois passe pela cruz. Se há algum pecado te perturbando aí, te impedindo de crescer, passe pela cruz. Se há algo atormentando o teu coração, se você tem dúvidas, passe pela cruz. Se você não tem certeza se já passou, essa é a noite de passar pela cruz. Jesus diz que ao passar pela cruz, nós alcançamos vida no Pai. É a maneira de nós demonstrarmos o amor do Pai, o amor ao Pai, e sermos encontrados no céu com o Pai. É passando pela cruz. A gente pode achar que dizer que ama a Deus é simplesmente vestir uma camisa dizendo eu amo a Deus. Ou dizer uma canção, Jesus eu te amo. Ou escrever num papel, numa carteira de colégio, faculdade, eu te amo. Não, está lá escrito em João 14, versículo 7, está lá escrito: aquele que me ama. João 14, 21, aquele que me ama, aquele que ama ao Pai, é aquele que recebe a minha palavra e aguarda os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama, esse será amado pelo meu Pai. E eu, diz Jesus, eu me manifestarei a Ele, e eu me manifestarei em meu nome, como expulsando demônios, curando enfermos, realizando obras, sinais, prodígios, maravilhas, salvando do inferno o pecador. Como? Guarde a palavra, ame a palavra. Não viva de tempos em tempos, viva o sempre de Deus, amando a palavra, guardando a palavra, lendo a palavra, sendo cheio do Espírito Santo pela palavra. E guarde, e quando chegar o dia mau, use a palavra, seja cheio da palavra. E essa é a maior forma de dizer que ama a Deus, é quando você tem a palavra e aguarda. Quando você recebe a palavra de Deus e aguarda. É sempre agradável receber a palavra de Deus? Sim. É sempre agradável? Não. Nem sempre é agradável, porque essa palavra é uma espada. É uma espada que vem para cortar aquilo que não presta. É agradável? Não é sempre agradável, porque João Batista disse: e eis que vem o Filho de Deus, e ele será como um machado posto à raiz. É agradável ter a sua raiz cortada por um machado? Não é agradável, mas é vida, porque aquele que feriu, ele mesmo a sarará. Aquele que abre a ferida como um cirurgião para tirar um tumor, ele mesmo costura, e agora não há mais morte, agora há vida, e vida em abundância. A palavra ela tem o poder de trazer cura, como um bisturi que vem do céu, afiado como uma espada de 2 gumes, que separa a junta de medula, que separa os pensamentos mais profundos do coração do homem, para tirar aquilo que não presta e colocar aquilo que presta. Não há fé sem a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e sem fé é impossível agradar a Deus. E quando se agrada de Deus, Ele satisfaz o desejo do coração. Então, os desejos do coração satisfeitos estão aqui, estão na palavra. Por mais que não seja feliz ouvir isso, mas a felicidade também está no mundo. O Evangelho não está a felicidade não está inerente ao Evangelho. O Evangelho não vem para colocar só um sorriso no teu rosto. O Evangelho vem para salvar a tua alma do inferno. A grande proposta do Evangelho é essa. É a salvação do coração do homem que antes estava condenado ao pecado, ao inferno, e agora está livre para uma vida eterna em Cristo Jesus. E para isso, muitas vezes, é necessário abrir mão de certas felicidades que o mundo dá. Que você pode perguntar a um drogado, no auge do efeito daquela substância: você está feliz? Ele vai dizer: eu estou.
Você pode perguntar a um homem prostituto, no ato da sua prostituição, você está feliz? Ele vai dizer, eu estou. Você pode perguntar a um corrupto, no ato da sua corrupção, e você vai perguntar, você está feliz? Ele vai dizer, eu estou. E eu acredito que naquele momento ele possa realmente estar feliz. Mas eu quero te dizer, essa felicidade ela é falsa. Essa felicidade ela tem o preço de morte. Essa felicidade leva ao precipício. O Evangelho de Jesus, ele nos constrange para a salvação. Ele nos corta para a cura. Ele nos transpassa para a vida e vida em abundância. A palavra de Deus é assim, ela é real, ela é forte, ela é maravilhosa. Aquele que recebe e aguarda. Aquele que recebe a exortação e aguarda. Aquele que recebe a palavra difícil. Sabe uma palavra difícil de se ouvir hoje? Espere. Espere. Salmo 40 nunca foi tão difícil de se ler como em 2021. Esperei com paciência no Senhor. É uma palavra dura para o ansioso, porque o ansioso ele quer tudo para antes de ontem. O ansioso ele está organizando na cabeça dele o Réveillon de 2024, ele quer saber, ele não se aquieta, ele vai ligar, ele vai mandar áudio, ele vai fazer videochamada, ele vai ficar acordado porque ele está ansioso, o coração dele está perturbado. Mas o Salmo 40 vem como um bálsamo, um grande freio ABS do céu e diz, esperei com paciência no Senhor. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Não andeis ansiosos por coisa alguma, perto está o Senhor. Antes seja as vossas crises conhecidas do céu, com orações, súplicas e ação de graça, e a paz que excede todo entendimento humano será guardiã da vossa mente e do vosso coração, e tudo que é bom, e tudo que é lícito, e tudo que é de boa fama, nisto pensai. Aí vem a cura do céu contra a ansiedade. Tchere canta lablas. Isso é a palavra. Não fui eu que inventei, eu só li e guardei, porque um dia eu estive perdido na ansiedade. Um dia eu estive com medo de sair de casa. Essa palavra veio e me deu cura. Esperei, meu filho, espere. Você não sabe o poder que há nisso. Espere. Tão somente se consagra, tão somente rompa os vínculos de pecados familiares, tão somente ande em santidade, porque o Senhor sabe o dia, a hora e o lugar oportuno de dar aquilo que você precisa. O Senhor sabe a hora, o minuto, o segundo. O Senhor sabe o calendário. O Senhor sabe. A medicina, ela põe em ordem tudo, tenta. Idade tal, idade tal, idade tal, idade tal, tantos meses, tantos dias, coloca a humanidade em padrões, mas quem fez o corpo humano se não foi o Senhor? Quem é que dá filho à idosa se não é o Senhor? Quem é que abre e diz que abre está aberto, e quem é que diz que fecha está fechado se não é o Senhor? Quem é que cura, quem é que permite, quem é que dá vida, quem é que põe fim à vida se não é o Senhor? Quem é que fez todas as coisas? Moisés disse, Senhor, não posso enfrentar o meu brother faraó, criado junto, Senhor, você não sabe, porque eu sou gago. Aí Deus disse, e quem foi que fez a boca, Moisés? E quem fez a boca? Será que eu não posso tocar na tua boca? Será que eu não posso te usar com a tua gaguice? Será que eu não posso pôr em ti um espírito seguro e forte em mim? Será que eu não posso? O que será demasiadamente impossível para o Senhor? O que será demasiadamente impossível? Não há nada impossível para o Senhor. O Senhor faz uma virgem engravidar, uma idosa ter filhos. O Senhor dá alegria ao cansado, o Senhor dá força ao fraco, o Senhor dá cura ao enfermo, o Senhor sara o ferido, porque Ele é o Senhor. A igreja que move os céus e o inferno também é a igreja que é conhecida por Deus. Por Deus. Porque os demônios obedecem à voz de Deus. Podem se juntar 7 filhos de Seva. Quem sabe fortes, quem sabe homens unidos, quem sabe com laço de amor entre si.
Mas se não tiver conhecimento de Deus, não vale nada. Poderiam ser 10. Seva poderia ter tido 20 filhos. Sairiam 20 envergonhados e nus correndo na rua. Porque basta uma senhorinha de joelhos frágeis em oração para dizer saia e o demônio sai. Porque não é na força nem na violência, mas no poder do Espírito Santo de Deus. Homens e mulheres que marcaram os céus. Conhecidos no céu. Quem sabe ninguém nunca nem ouviu falar na terra. Quem sabe lá na Austrália, você chega lá, do you know, irmã Zilda? Do you know? What? Sister Zilda? Gadelha? Curicaca? Calcaia? Genipabu? Não. Quem sabe não conhece lá, mas eu vou te dizer, não precisa conhecer lá, porque o nome dela estava conhecido no coração de Deus. Porque a irmã Zilda começava, sabe o que era aqueles 7 salmos e 7 hinos, pastor Walter? Era o tempo dos anjos se prepararem. Ela começou, lá vamos nós. Ela começou, lá vai Deus mandar cura. Ela começou, lá vai Deus mandar resposta. Era 7 hinos, 7 salmos, não era para ela se consagrar. Era para dar tempo o reino espiritual se mover em favor da oração da sua serva. A igreja tem que se levantar nesses dias como uma igreja que começa a abrir os seus cultos e começa a cantar e a adorar. E os céus se movem, e os anjos ministram, e o Senhor dá ordem aos seus anjos em favor do povo de Deus. E vem resposta, Daniel, e vem cura, rei Ezequias, e aí tudo acontece, a terra para, o relógio do sol volta, a vitória vem, o mar se abre, o milagre chega, o novelo de lã se molha e se seca, os anjos ministram, fazem e acontecem, porque é um povo que é conhecido de Deus, e o Senhor se alegra no seu povo e na glória do seu povo nessa terra. O Senhor se alegra em cumprir a sua palavra por meio do seu povo. Seja assim. Não seja alguém que vai orar e ler a Bíblia. Aí a primeira coisa é uma foto no Instagram. Estou lendo a Bíblia. Aí você é conhecido por todos os seus seguidores que você lê a Bíblia. Mas o mais importante é que você comece a ler a Bíblia e o reino espiritual se mova em favor da sua leitura e da sua oração. É preciso que ao ler a Bíblia caiam lágrimas de sangue dos seus olhos dizendo: eu deixo esse pecado hoje. Eu estou disposto a uma nova vida. Eu estou disposto a começar de novo. Ao reset. Eu me posiciono. E eu vou te dizer, o Instagram de Deus. Nome da pregação, estou brincando, não é isso não, Instagram de Deus não. O Instagram de Deus. Ele não precisa de internet 4G, Wi-Fi que trava pregação, que trava louvor, que não sei o que. Não. É direto, uma conexão, milhões de G espiritual, online, ao vivo, em tempo real, porque o véu se rasgou, não é preciso mais intermediadores, o véu foi rasgado, Jesus ressuscitou, nós temos livre acesso ao trono do Pai. O apóstolo Paulo, a perceber essa revelação, diz: agora nós, pois, entremos ousadamente, com temor, ousadamente no trono da graça de Deus. Ele nos escuta. Melhor, ele fala. Escute, pastor Walter, escute. Não estou dizendo que o Senhor diz, né? Pastor Walter diz, escute. Sabe? Para finalizar. A igreja que quer ser conhecida e relevante no céu passa pela cruz. Número 1. Número 2. A igreja que quer ser relevante, ela começa bem. Ela começa bem. E ela permanece bem. Ela começa e ela termina. Ela vai. Sabe? A parábola das 10 virgens está lá em Mateus capítulo 25. Você sabia que as 10 virgens começaram muito bem? A Bíblia diz que as 10 virgens saíram ao encontro do noivo. Saíram. Elas não estavam paradas. Elas não estavam num quarto. Elas não estavam numa pousada. Elas não estavam numa casa, elas estavam num caminho. As 10 virgens estavam caminhando. Está lá escrito. As 10 virgens saíram ao encontro do seu Senhor. 5 delas, chamadas prudentes, saíram. Aliás, volta aí.
as 10 virgens saíram ao encontro do Senhor de lâmpadas acesas. As 10 tinham fogo na lâmpada, as 10 estavam iluminando, as 10 tinham luz dentro das suas lâmpadas. Porém 5, chamadas prudentes, tinham óleo reserva. Tinham azeite para botar. Tinha como encher o combustível. Não iam ficar no meio do caminho. E as nécias, também conhecidas como imprudentes ou tolas, não tinham azeite. E a Bíblia diz que chegou a meia-noite e o noivo foi chegando à meia-noite e o noivo não encontraram o noivo. E elas cansaram, cochilaram. Mas à meia-noite se anunciou: o noivo está chegando. O noivo está chegando. O noivo está chegando. E aí elas acordaram. E as 10 lâmpadas estavam acesas. Mas elas estavam quase apagando. E aí as 5 imprudentes: me dá o teu óleo, me dá o teu óleo. E elas disseram: não dá, senhor, esse óleo é nosso, é da nossa lâmpada, vamos comprar. E elas vão comprar o óleo. E quando elas voltam, o noivo não está mais lá. A igreja que é relevante no céu é formada por pessoas que começam bem e permanecem bem. Que começam acesas e permanecem acesas. Essa palavra não é uma palavra para te envergonhar, nem para trazer sobre ti um peso de culpa. Não, é para dizer assim: a partir de agora, ande aceso sempre. Eu te convido, acenda a lâmpada e bote óleo na reserva, porque Jesus está voltando, o noivo vem aí. Não é para encher em cada acampamento, não é para dizer assim: olha, quando voltar o culto presencial, eu vou ser cheio, minha lâmpada vai estar acesa. Não, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Há pessoas que estavam vivas domingo passado, hoje recebemos notícia de morte, hoje, domingo passado, hoje não estão mais entre nós, estão na glória do Pai. Ninguém sabe o que vai acontecer. O noivo está vindo, Jesus está voltando, é preciso estar pronto, é preciso estar com a lâmpada acesa todo dia. Não espere a vacina, não espere a volta do culto presencial, não espere nada, seja cheio hoje, seja cheio hoje. O fluxo do Espírito Santo é como um rio, não é como uma cisterna, nem como uma caixa d'água. Não é água parada, é água corrente. E não é rio de água, é rio de águas vivas que vem do céu. E eu digo mais, não para de fluir, não para de fluir. Está lá escrito na última festa dos tabernáculos que prestou. A última que prestou, mas Timóteo tem até hoje, mas a última que prestou foi a que Jesus estava lá. E aí aqueles homens lá cantando. Sabe o que é que eles cantavam? Os sacerdotes cantavam chuva, chuva. Ficavam cantando uma música e o refrão dela era chuva. Agradecendo a Deus pela provisão do deserto. E eles pegavam aquelas águas, iam lá no tanque de Siloé e enchiam as vasilhas d'água e caminhavam dizendo chuva, chuva. E quando chegavam no templo, jogavam no altar e escorria pelas escadarias do templo. Uma vez a cada dia, por 6 dias. No 7º dia, 7 vezes. E aí Jesus lá, observando. A Bíblia diz que Jesus foi à festa em secreto, discretamente. Os discípulos perguntaram: Jesus, vai começar agora? Aí Jesus diz: vão indo. Como Jesus disse, igual o pastor Wesley: se aveste não. Se aveste não. Vão. E aí eles foram. Jesus foi sozinho, em discrição, secretamente. Quando Jesus está lá no último dia, que começa a ver aquele rebuliço, chuva, chuva. Eles estavam presos ainda lá no deserto de Moisés, sendo que o Filho de Deus estava ali e eles não perceberam. Não fique preso nas suas experiências religiosas. O Filho de Deus está aqui, escute a sua palavra. Os homens esperando a cura do tanque Betesda, o anjo mover as águas. O Filho de Deus estava ali para curar todos e eles não perceberam.
Os 2 discípulos no caminho de Emaús, um alimentando a depressão do outro, contando miséria. Contando miséria. E o Filho de Deus estava do lado deles e eles não perceberam. Não façamos da mesma forma. O culto que move os céus e o inferno é um culto onde se valoriza a presença do Espírito Santo e do Filho de Deus. É um culto onde se diz assim, rapaz, o que é que vai ser hoje? Eu não sei. Eu não sei. Vai ser do jeito que o Senhor quiser. Tem um mínimo de organização, claro, tem que ter. Mas um lugar onde se dá vazão, onde se começa uma canção e se sente, não vou começar a pregar agora não, porque há uma canção que vem do céu e que diz, faz de novo, o teu renovo, o teu povo está aqui, e a vontade de começar, o Timóteo de anos atrás diria, deu tal a hora, abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 3. O Timóteo de hoje, que ainda está muito longe do que Deus quer, diz, faz de novo o teu povo. E o Timóteo de amanhã, Deus, em nome de Jesus, vai ser mais livre ainda. Livre. Jogar isso fora, para fora. Só a palavra, pronto. Livre. Vai ser, eu tenho fé, estou lutando para isso, ore por mim. E Jesus lá observando. E aí Jesus interrompe a cerimônia. E diz assim, aquele que crê em mim. Aquele que crê em mim. Vocês estão se alegrando aí nessa chuva? Nessa água que está correndo aí? Aquele que crê em mim e beber de mim, jamais terá sede. Vocês estão se alegrando porque no deserto Moisés tocou a rocha e matou a sede de Israel. Vocês estão se alegrando pelos milagres do deserto. Legal, amém. Mas eu quero dizer mais. Aquele que beber de mim jamais terá sede. Sabe o que é que ele estava dizendo? Os seus pais, os patriarcas de Israel, os pais de vocês, beberam água que veio da rocha. E depois tiveram sede de novo. E depois resmungaram de novo. E depois pecaram de novo. Beberam água da rocha e adoraram o bezerro de ouro. Beberam água da rocha e quiseram voltar para o Egito. Beberam água da rocha e desrespeitaram a liderança de Moisés. Beberam água da rocha e profanaram o altar. Beberam água da rocha e quiseram uma eleição para eleger o líder de novo. Beberam água da rocha e não confiaram no projeto e no propósito. Beberam água da rocha e se relacionaram com as prostitutas de Moabe. Mas Jesus estava dizendo, aquele que beber de mim jamais terá sede. A igreja que é conhecida nos céus e no inferno, a igreja que não tem mais sede porque está satisfeita em Cristo Jesus. É o homem que não tem mais sede de mulheres porque está satisfeito na mulher que Deus lhe deu em nome de Jesus. É um homem que não fica mais procurando preenchimentos do seu coração porque já está saciado. Da mesma forma, as mulheres já estão saciadas em Cristo Jesus. Você se alegra com isso? Pois isso é só a metade. Aí ele diz, jamais terá sede. E do seu interior fluirá um rio de águas vivas. Ou seja, ele mata a nossa sede e nos faz agora um saciador da sede alheia. Um matador da sede dos outros. Um caminhão-pipa ambulante que leva a água do rio que não se acaba. Está lá no Salmo 46. O mundo está um caos. Pastor, eu vou cometer quase um crime aqui, mas eu vou aumentar um pouquinho no Salmo 46. Os montes se abalam, os mares, as terras se jogam nos montes, a terra estremece. Vem pandemia. Aumentei um pouquinho. Vem a pandemia. Ou seja, situação de caos. Aí ele diz, ei, há um rio que alegra a cidade do Senhor Jesus. E ele, Deus, habita no meio dela. Há um rio de vida.
Há um rio que dá vida. Há o rio de Ezequiel 47, que num drone espiritual leva o profeta até o céu. E ele vê, e por onde o rio passa tem vida. E tem frutos em tempo e em fora de tempo. E a vida, animais, pássaros, frutos. Porque o rio passa e dá vida. E ele diz, e esse rio procede do trono de Deus. Do trono, não vem do pé da serra que o homem vai destrói, não. Vem é do trono. O Senhor tem para ti. Essa é a igreja. É a igreja que é como um rio, não é como a igreja que vive de poças d'água, de lagoas, acampamentos. O pastor Walter vai ver. Primeiro culto presencial eu vou ser cheio. Não. Ei, tu não sabe quando o que é que vai acontecer amanhã. Seja cheio hoje. Tenha combustível. A cada culto. Guarde a palavra, a cada culto, a cada dia se consagre, a cada dia ore, a cada dia lê a Bíblia, participe dos PGs. A nossa igreja tem feito tudo o que pode para todo dia trazer uma novidade, uma palavra, uma reunião, um WhatsApp para chegar até você, pois se deixe ser achado e vamos juntos em nome de Jesus. Eu queria encerrar aqui, chamar o pastor Wesley para a gente orar. A igreja que é conhecida no reino espiritual é uma igreja que almeja o céu, que sonha com o céu. Eu queria juntar duas pregações aqui. A pregação do pastor Wesley, quarta-feira, e a pregação do pastor Walter, domingo. Que ele diz assim, cada sonho tem que ter um projeto. E cada projeto deve passar por um processo. Não fique no sonho. Faça o projeto e viva o processo. A igreja que move nos céus é a igreja que sonha com o céu, que projeta o céu e que processa o céu. E agora eu vou chamar o pastor Wesley a pregação de quarta-feira. A igreja que move os céus incomoda o inferno. É a igreja que diz assim, eu considero os ganhos da terra como refúgio, porque eu quero ganhar Cristo e ser achado nele. É a igreja que é isso. Perder para ganhar. Que perde na terra para ganhar no céu. A igreja que move os céus incomoda o inferno. É a igreja que diz assim, eu quero ganhar Cristo e ser achado nele. Eu quero falar em línguas. Eu quero profetizar. Pois eu vou sonhar com isso. Eu vou projetar isso. Eu vou estudar. Eu vou ler a Bíblia sobre isso. Eu vou pedir. Eu vou buscar. O apóstolo Paulo disse, buscai os dons. Buscai. Buscai. Como é que você busca seu filho? Lá não sei aonde. Está lá num aniversário. Você vai buscar seu filho? Você tem que sair. Você tem que ir. Ou pega um ônibus, ou pega um Uber, ou pega seu carro e vai, ou pega uma bicicleta e vai buscar. Buscar requer esforço, buscar requer direção, buscar requer orientação. Mas a gente vive com a cabeça na terra, querendo que os dons caiam do céu de domingo em domingo, acampamento em acampamento. Não! A igreja que move os céus incomoda o inferno, a igreja que almeja os dons, que almeja o céu, que almeja ganhar vidas. Que sonha, projeta e processa. É a igreja que mantém sua lâmpada acesa, porque o noivo está chegando. É a igreja que já passou pela cruz, na morte para o arrependimento e na ressurreição para a nova vida.